Olá, gente. Eu vim aqui fazer um vídeo para vocês sobre um tema que eu não vejo muito se comentar na internet. Mas eu acho de uma preciosidade a gente saber disso, e então eu resolvi deixar aqui no canal registrado, que é um vídeo para falar sobre o demônio do meio-dia. E o que significa isso, né? Isso daí, esse termo, vem de uma expressão muito antiga, que é da tradição monástica cristã da Idade Média. Se entendia nessa época que o demônio do meio-dia era descrito como uma espécie de mal-estar profundo que surgia no meio-dia, quando o calor era mais forte e um monge, né, os monges daquela época, estavam exaustos, caíam em desânimo, vazio e falta de sentido. E isso era um momento do dia, né? E geralmente era o meio-dia, porque tá mais quente, onde os monges, eles não encontravam sentido na sua vida espiritual mais. E essa falta de sentido vinha muito pela apatia, pela tristeza, pela falta de vontade de rezar, pela sensação de que Deus nos abandonou. E é muito interessante isso, porque eu acredito que todo mundo que leva uma vida cristã razoavelmente séria, vai sentir isso algum dia. Se não sentiu, ainda vai sentir. Que é esse desânimo. É um desânimo, é um rezar e não sentir que Deus está falando com você. E uma tristeza. E a gente pode até pensar que está num estágio de depressão. E o que eles faziam para suportar esse estágio aí, esse demônio do meio-dia? Eles perseveravam na oração. Então, mesmo sem vontade, mesmo que você não tenha vontade de rezar, você continua rezando mesmo sem vontade. Então, assim, mesmo sem vontade, você continua rezando. Você não deixa de rezar porque você tá sem vontade de rezar. Você continua rezando mesmo sem vontade. Porque a gente tem que perseverar, independentemente do estado de espírito que você se encontre naquele momento. Trabalhar era a segunda coisa que você precisa fazer. É a segunda coisa que você precisa fazer é trabalhar. Você precisa trabalhar e não parar de trabalhar, né? O trabalho ali era visto como algo que te livra do tédio e das tentações. Então é muito importante que você continue trabalhando, que você se mantenha ativo. Não deixa, não fica ali porque você tá super desanimado, não trabalha, entendeu? Você tem que continuar trabalhando. A terceira coisa que você deve fazer é a leitura espiritual. Você não pode parar de ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Não pode parar de ler a palavra de Deus. Então, ó, oração, trabalho, ler a palavra de Deus. Não pode parar de ler a palavra de Deus. Aceitar essa luta espiritual que você tá tendo como uma aprovação. E que vai passar. Toda aprovação passa. Não tem esse negócio de não passar. Vai passar. Só que enquanto você tá passando por isso, você não pode deixar de rezar, você não pode parar de ler a Bíblia, você não pode parar de trabalhar. Você tem que continuar fazendo suas coisas. E também conselhos com bons católicos, bons cristãos, né? Você tem que ter um bom aconselhamento. Você pode ir num padre, falar com um padre, alguém que é muito católico na sua família, muito cristão, para te dar bons conselhos nessa fase que você tá, conversar, né? Que tem uma fé avivada, uma fé bem forte, né? Que possa te aconselhar nesse momento e não deixar você fraquejar. Eu achei interessante esse assunto, né? E eu resolvi trazer aqui para vocês num vídeo super curto. E eu acho muito legal a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente passa. A gente tá numa era que, assim, eu acho que sempre esteve, né? Não é que a gente tá numa era. Sempre rolou. Quando o cristão, ele não tá bem, ele tá passando por um momento triste na vida dele, às vezes tá com depressão. Ai, você não tem fé.
Se você tivesse fé, você não tava passando por isso. Se você não tivesse isso, você não tava passando por isso. Isso é uma grande bobagem, né? A gente vê que, inclusive, na Idade Média, já existia um termo chamado demônio do meio-dia, onde os monges ali, eles passavam por esse perrengue, tá? Na vida monástica deles e deram um nome para isso e aconselhamentos referentes a isso, a essa fase que você tá. Então, todo mundo passa ou vai passar pelo demônio do meio-dia, que é aquela hora que você vai rezar e Deus não vai falar com você. E aí você tem que perseverar na oração, no trabalho, na leitura da Bíblia, aceitar essa aprovação, não ficar lutando também. Calma, você vai lutar contra isso, mas você também tem que ver que é normal e que vai passar. E ter uma vida comunitária no sentido de conversar com pessoas que têm uma fé bem viva, para que te dê conselhos e te levar de novo para o caminho da vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Do vídeo. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e me esperem para o próximo vídeo.